Olá, muito bem-vindos novamente. Estamos aqui com um bate-papo que faz tempo que eu estou querendo fazer, que é com o Paulo Brambila, CEO da Prime Reserve, uma das melhores corretoras de valores do planeta. Fala, people! Né, Paulo? Fala, people, tudo bem? Para quem não conhece, procura lá no YouTube o canal dele, Paulo Brambila. Tem muitas informações de mercado, giro de mercado que ele faz, muito legal. E o papo de hoje, a gente vai falar sobre educação financeira para quem está querendo começar a empreender. Por que é importante? Qual que é a missão? Qual que é a função da educação financeira? Por que é importante isso? Para muita gente é um bicho de sete cabeças. Ah, não preciso, não é tudo isso, mas é importante. Então, Paulo, obrigado pela agenda, que faz tempo que a gente está querendo Namoramos conversar. um tempão aí, Lúcio. Pô, cara, faz uns 10 meses, cara, que a gente tá para gravar. Meu Deus, Faz vai uns fazer 10? aniversário já. Vai fazer aniversário, faz tempo. Mas o cara é importante demais, é reunião com banqueiro. Deus abençoe, né? Então. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Tá lá, tá quase lá. Então, assim, a primeira pergunta que eu quero jogar. A gente sabe que a Masterclass é uma plataforma para quem está querendo começar a empreender, não tem muita experiência ainda, está dando os primeiros passos. Alguns já empreendem, já têm seus negócios, mas precisa aperfeiçoar, como qualquer negócio, como qualquer situação. E a primeira pergunta é, na visão do profissional, do mercado financeiro, o que é empreender? Como que eu começo a empreender? Puxa, é difícil, é que nem falar assim, o que é vida, né? Tem várias formas, né? Mas empreender, eu acho que é uma base de você conseguir gerar valor para o terceiro. A partir do momento que nós começamos a gerar valor, nós começamos a poder precificar esse valor. Aí sim você começa a ter um retorno financeiro sobre isso e começa a ter um produto, começa a empreender. A grosso modo, assim, eu vejo muitas pessoas com várias ideias. Muita ideia, né? Pô, pode fazer isso, pode fazer aquilo. E até o nosso negócio, você sabe disso. Às vezes nós estamos num bate-papo, assim, estamos conversando com alguém e fala, mas por que você não faz isso? Não, né, não é tão simples, já tentei fazer aquilo, né? Então nós sabemos os pormenores do dia a dia de como é difícil, né, conseguir pôr uma ideia de pé, você conseguir tracionar ela, testar e tal. Então empreender nada mais é do que você conseguir gerar valor no terceiro e por outro lado é você conseguir ser resiliente na ponta. Porque não é fácil empreender. E, assim, o Elon Musk fala isso, eu acho que ele exemplifica muito bem, é muito dolorido a vida de um empreendedor. Nós temos que valorizar muito o cara que consegue ter uma grande empresa, o cara que consegue desenvolver uma ideia, consegue desenvolver um negócio, tem sucesso, ganhou muito dinheiro com isso, porque ele pagou um preço muito alto lá atrás. Né? Pode ser que às vezes o ciclo de sucesso dele foi mais curto que o do outro, natural, acontece. Tem pessoas que quebram 1, 2, 3, 4, 5, tem sucesso na quinta vez. Mas, por outro lado, é dolorido empreender. Mas empreender é nada mais do que conseguir captar, né, essa ideia, você conseguir entender, conseguir testar e tracionar essa ideia. Nada mais é na ponta do que você conseguir gerar valor ou resolver um problema, né? E assim por diante. Eu vejo um problema enorme na execução, assim, né? Se nós formos falar assim, por que há pessoas que têm sucesso às vezes na empresa, no mesmo local, na mesma função, uma vai bem, outra não vai tão bem, ou vai mal. É a forma da pessoa conseguir executar, talvez, níveis de conhecimento, intensidade. O empreendedor tem que ser muito intenso no dia a dia, né? Se for para pensar no início, você vende hoje para comer amanhã, se endivida, pega dinheiro da família, tem que dar jeito, tem que fazer dar jeito. E eu acho que o maior problema é a pessoa achar que empreender é muito simples e tudo vai dar certo, vai ser mar azul, ou um céu de brigadeiro. Não é por aí. Né? E não é tão simples assim. Mas o principal ponto é você conseguir testar uma primeira ideia, né? Então... Mas assim, você falou da execução, né? Citou aí dois paralelos, né? Um vai bem, o outro nem tanto. Mas muitas vezes, que eu vejo, assim, a gente tem que dar um passo atrás, antes da execução, planejamento. Planejamento, pesquisa e tudo mais. Muita gente acha, ainda cai naquele erro, eu vou empreender, vou montar um negócio, vou montar um e-commerce, enfim, qualquer coisa. Eu tenho lá 20 mil guardados. Tenho lá 20 mil guardados, vou montar um negócio.
Meu, você pesquisou antes de... E às vezes a pessoa não pesquisa. Ela toma uma dianteira, ela vai lá, cria o negócio, contrata isso, contrata aquilo, faz o site, o sistema, e não sei o que e tal. Acabou o dinheiro antes de lançar o negócio. Não, agora eu vou faturar e vou... Não, mas peraí, agora é que vai começar a sua despesa, vamos dizer assim, o teu custo operacional. Aquilo ali foi só o inicial, só o start. Então você devia ter, antes de ter jogado esse dinheiro fora, no ralo, porque, né? Você devia ter feito uma pesquisa antes. E por incrível que pareça, muita gente erra justamente aí, antes de começar. Já erra antes de começar. E o pior que eu vejo é que se romantiza muito. Ah, mas só não erra quem não. Como é que é? Só não erra quem não faz nada, não sei o que. Quem Mas, não não tem- é, mas você pode minimizar. Tudo bem. Né? Quem não faz nada nunca vai errar, mas também não vai acertar. Mas você pode e deve minimizar, porque é o teu dinheiro, é o custo, né, da tua. Uma poupança que você juntou, um dinheiro que você juntou aí por uma vida, às vezes, 10 anos, 20 anos e tal, você vai postar. Tem que ter um zelo, um cuidado com isso. Aí, eu acho que está muito linkado a, primeiro, pesquisa, e o calouro, né, o candidato a empreendedor tem que ter pesquisa, vai saber exatamente o que quer, curso, ver se tem concorrente. Essa tua ideia, que para você, claro, para você é uma ideia boa, mas será que o mercado vai absorver? Faz uma pesquisa antes, conversa com algumas pessoas primeiro. Feito isso, ok, vamos para a parte financeira. Que tipo de organização o cara tem que ter? Quanto por cento daquela reserva que ele tem, quanto por cento ele poderia investir no negócio? De que forma? Para não, e até para não entrar em rota de colisão com as finanças pessoais dele. Ele tem que ter uma reserva de emergência, Técnica, né? uma reserva técnica. Ele vai, vou empreender, vou chutar o meu emprego, sexta-feira vou dar tchau para o meu chefe, segunda-feira eu sou empresário. Não é por aí. Né? Mas eu acho que é importante, sabe? Você tocou num assunto que é interessante. Lógico que o planejamento acho que falta, talvez, no início, ferramenta, assim, né? Vamos colocar um cara que quer começar um negócio no bairro dele, né? Ou ele é barbeiro e quer montar a própria barbearia dele. Ele faz um planejamento básico, quanto que ele precisa, pelo menos, para manter até que a clientela dele acompanhe, que ele não leva todo mundo, né? Mas que ele acompanhe. E isso é bem importante mesmo. Ele consegue dar uma previsibilidade, assim, do negócio para ele. Mas, por outro lado, eu acho que é muito dele conseguir ter esse feeling, assim, sabe? Ó, de conseguir entender que ele vai ter dificuldade na ponta, ele vai ter que, talvez, arrumar o negócio dele no meio do caminho. Nós estávamos falando até um pouquinho antes de entrar aqui e começar a gravar sobre isso, que o nosso negócio, ele não é... Ele tem que ser mutável, ele não é imutável. Né? Então, ele dá a base, nós temos a base do que tem que ser feito, tem esse planejamento, né? Tem que construir. Hoje o Sebrae ele consegue dar uma base muito grande, né? Muito técnico, mas por outro lado hoje nós conseguimos também já propor algumas coisas, dar essa consultoria também pela empresa e consegue dar um norte assim, né? Vamos colocar a pesquisa de mercado, é interessante, né? Você quer começar a fabricar sabonete, um exemplo, deu exemplo aqui que a JBS é a maior fabricante de sabonete, tem várias marcas. E por quê? Porque ela tem o sebo do resíduo dela, ela faz sabonete. E como que você entra e você gera valor num segmento que é dominado por uma empresa que fatura bilhões? Né? Você pode fazer todo estudo, você fala, uau, vou brigar com o leão. Mas talvez dentro daquele estudo você fala assim, oxe, tem um nicho ali. Eu consigo talvez penetrar naquele nicho, vir com um produto um pouquinho diferente do que eles não fazem. Né, começar a gerar um pouquinho de valor, é um produto que as pessoas, eu percebo na internet, em algumas pesquisas, que eles querem um produto um pouquinho diferente, é um produto que eu consigo encaixar, começa a distribuir entre os amigos começam a ter a percepção de que é um produto bom, dá um feedback e consegue ter um retorno positivo sobre isso. Então, acaba sendo um mix, assim, sabe? Eu já vi várias empresas com um planejamento muito sólido, muito bom, mas não se perpetuou. Vários problemas, né, em si. Em si por causa talvez do produto, talvez de pessoas, que é o mais importante, não consigo ter pessoas que acompanhassem ali o negócio, pela alavancagem, talvez, ficou muito grande a alavancagem, não consigo segurar a alavancagem do negócio, tomou dinheiro muito dinheiro emprestado. Então, eu acho que a base em si tem que ter, né, um planejamento estratégico, saber onde que entra, mas, a grosso modo, ele tem que conseguir, primeiro, invalidando a ideia, valida a ideia, vê que a ideia tem valor mesmo,
começa a fazer um planejamento estratégico para começar a inserir, e daí ele começa a fazer uma pequena distribuição, se for produto, se for serviço, a ofertar esse serviço e esse serviço começar a tomar forma, né? Hoje, para empreender no serviço é o menos custoso, se for parar a pensar hoje. Se você parar a pensar antes da pandemia, eu tinha vergonha de fazer online, tinha que ser presencial. Né? Hoje não é natural, todo mundo entende e até melhor, nós ganhamos eficiência na ponta de fazer online. Né? Nós vamos para o presencial quando tem que resolver alguma coisa mais pontual, algo que é mais sério. Então, a pessoa que às vezes vai empreender no serviço, vai conseguir desenvolver um produto, vai desenvolver uma solução, tem essas etapas, assim, sabe? Nós conseguimos auxiliar. Um dos nossos trabalhos dentro da Prime, até que eu trouxe, pela minha experiência de empreender, é conseguir auxiliar pequenos e médios empreendedores, pequenos e médios empresários. E muito por causa dessa lacuna. Às vezes eles estão indo bem, mas não tem uma base, não tem um planejamento estratégico, talvez para 1, 2, 5 anos, não tem um planejamento ali de base, não tem a questão de conseguir separar o uso pessoal do dinheiro com o do caixa. Pode ser que às vezes o negócio é pequeno demais e não faz sentido às vezes ter uma separação, às vezes ter um CNPJ só para isso, mas ele tem que conseguir ter um controle para conseguir, né, conseguir reinvestir, conseguir ter uma base para não ter aperto. Então, quando eu montei o escritório, vinha muito por isso, né, em conseguir trazer e captar recursos, mas por outro lado, dar um norte. Eu digo que o maior problema para quando nós vamos prestar uma consultoria ou tentar dar um auxílio, não é a consultoria em si, é o empresário. Por quê? Muitas vezes ele não quer entender aquilo, ele quer uma solução pronta. E a solução é ele, pô. É ele entender que ele tem que aplicar aquilo, não tem outra solução, não tem outra forma. A gente vê muito, cara, por incrível que pareça, a gente vê muito o empresário que está começando e começou a ter resultado, ele transformar o lucro do negócio dele como remuneração. Minha empresa deu 50 mil de lucro esse mês. Nossa, botei 50 mil no bolso. Pô, mas você descapitalizou a tua empresa? Muda o padrão de vida, né? Quer dizer, você tá antecipando um ganho futuro. Não, você tem que reinvestir para crescer e tudo mais. Claro, você tem que ter teu prolabore, óbvio. Né? A gente empreende também para ganhar dinheiro. Né? Mas tem que ser essa disciplina. E aí eu acho que é importante a famosa educação financeira. Também entra nesse ponto. Né? Até para ele não misturar recurso, o caixa dele pessoa física com o caixa pessoa jurídica. Né? E infelizmente isso é muito pouco difundido, educação financeira no Brasil como um todo. A gente vê grandes economistas falando nas redes sociais aí, Ricardo Amorim, entre outros aí, da falta que tem a educação financeira na formação acadêmica. A criança deveria aprender já desde pequeno educação financeira em casa. Né? Transformar a mesada dela ali de uma forma ou de outra, os pais já proporcionarem uma educação financeira através da mesada, através de alguma ferramenta em casa mesmo, para a criança começar a perceber o valor do dinheiro. Né? Perceber o valor do dinheiro. E não só o valor do dinheiro, mas fazer o dinheiro trabalhar. Fazer o dinheiro se rentabilizar, se remunerar. Eu concordo. O Brasil... É que nós vivemos Eu falo assim que Curitiba é uma ilha, sabe? O Brasil, ele é pobre. Ele tem muita riqueza, mas ele é pobre. 60%, 70% da população ganha abaixo do que deveria ganhar. E quando um empresário, a maioria vem de baixo, né? Desenvolve uma ideia, desenvolve um negócio. A primeira coisa é querer mudar de padrão de vida. E a educação financeira não é dada. Você teve educação financeira na escola? Não. Não tem, não existe. Bolsonaro quis pôr agora, parece que agora o novo governo já quer mudar. Então, é um problema histórico para nós, não é um problema, não é um negócio, não é um assunto que traz votos, então é difícil conseguir trazer isso à tona. Mas, por outro lado, o cara que ele começa a gerar isso, ele tem uma dificuldade em conseguir controlar talvez um ímpeto, né? Ou talvez ali a vaidade, mas se nós formos colocar assim num papel, quais são os pontos importantes para o negócio dar certo, né? Produto, pessoas, né? O que acontece? Tudo isso ele entra dentro de um balaio e esse balaio no final ele é organizado pelas finanças, pelos números que ele consegue gerenciar.
Eu estava conversando na semana passada com o Rafael Verderi, ele é especialista em operação fiscal. A empresa, é tão complexo a questão fiscal no Brasil que há empresas que têm eficiência, ganho, lucro na ponta porque conseguem ter uma boa gestão fiscal. Uhum. Esse é um fato. Eu já vi empresas que achavam que teriam que estar no simples, né, na questão no simples, enquanto ela já devia estar no lucro real, e daí tomou uma multa da Receita, deve aí mais de 10 milhões, 5, 10 vezes o valor de faturamento mensal. O que ocorre? Tudo isso acaba batendo na falta da educação financeira, de conseguir entender aonde está. Então, quando começa a empreender, ele acaba sendo uma escola, ninguém vem pronto. Exato. Você não tem um empreendedor pronto, você não tem um cara, a não ser que ele tenha sido criado, vem de uma boa família, ele foi estudar, mas quando ele chega lá na ponta, se ele tiver um bom gestor por trás dele, seja o pai, sei lá, se for uma empresa familiar, vai ter que fazer ele passar por todos os processos da empresa, seja desde lá varrer o chão, cuidar na ponta, até chegar na ponta e sentar na mesa de conselho. E por quê? Porque por mais que ele tenha capacidade intelectual e técnica, ele não vai conseguir entender no dia a dia uma empresa, que acaba passando muito relações pessoais. Então, quando nós colocamos numa base isso, a educação financeira ela é muito importante para conseguir direcionar esse fluxo dos recursos, né? Você falou ali que a pessoa começa a ter um lucro, ela põe um lucro no bolso, em vez de conseguir gerenciar esse lucro para conseguir reinvestir, para conseguir, né, crescer e fazer a empresa crescer, contratar melhor, né, pagar bonificação pessoal e conseguir aumentar o crescimento. Então, no empreendedorismo e na empresa, quando a pessoa começa a querer fazer isso, ela vai por escadas, na minha opinião. Então, vai na escada 1, vai na escada 2, vai na escada 3. Então, eu coloco como base assim que o primeiro é a ideia, validar a ideia. Segundo, ela conseguir gerar valor e resolver esse problema com essa ideia, vai validando, vai conseguindo ganhar dinheiro com isso. Aí sim, vai conseguindo profissionalizar a empresa, né? Vai conseguindo gerar processos dentro da empresa, onde isso vai conseguir gerenciar. E eu acho que o principal no início, se eu fosse dar um conselho, é o empreendedor ele conseguir entender isso, e o primeiro ponto é ele conseguir anotar pelo menos o que ele gasta. Eu acho que é o principal. Às vezes ele não vai conseguir ter uma gestão financeira por falta de conhecimento. Mas se ele anotar todas as entradas e saídas da empresa dele, ele já consegue ter uma visão do fluxo de caixa. E daí, por outro lado, ele consegue direcionar para onde vão os recursos, aonde estão saindo, exato, o que está acontecendo, aonde ele tem que melhorar, se tem que vender mais, se tem que vender menos. E daí ele começa a entender os processos em si, sabe? Isso ele pode começar fazendo numa planilha de Excel. Normal. Até anotar no celular. Uma caderneta, se for o caso. Né? Mas é que assim, é engraçado que o que a gente vê é que ele passou a empreender, mas ainda tem uma mentalidade de CLT. Cara, isso ferrou. Se ele for, né, com essa pegada, não, faturei 50 mil, você faturou, não é teu salário, não bota isso no bolso. Né? No começo você não vai nem tirar. Você tem que entender que quando você passa a empreender, você não vai trabalhar para 30 dias. Quando você é empregado, sim, você trabalha para 30 dias. Tá lá, e nada contra, tá tudo certo. Né? Tem gente que é muito feliz no CLT e tá tudo bem. Que não tem perfil de empreender e vice-versa, e tá tudo bem. A nossa ideia é o quê? É tentar orientar. Alguns erros que a gente cometeu, a gente falou, não vai por aqui que vai dar BO. Né? Mas a gente vê muito disso, de a pessoa que tem desejo de empreender, mas não tem perfil. Isso é muito perigoso, porque você quer empreender, não tem perfil e você não dá ouvidos a quem tem experiência. Né? Fala, olha, não vai por esse caminho que é perigoso. Você tem que se organizar, você tem que ver teu custo anual e não custo mensal, porque você tem um trajeto a seguir. Né? Então, o resultado que você teve, primeiro, você tem caixa para aguentar quanto tempo o teu negócio sem faturamento? Porque é um risco. Você está começando, você está lançando um produto, um negócio, você tem que ter um caixa. Né? E você tirou esse caixa de onde? É da tua reserva pessoal, que você até então trabalho de empregado para alguém e você está destinando uma parte das suas economias para abrir um negócio.
Beleza. Esse é o capital, passa a ser o capital da empresa, do negócio, e a partir daquilo ali você tem que gerenciar tudo. Né? Montar a estrutura, lançar produto, investir na divulgação, na comunicação, para poder começar a faturar e gerar um caixa ali no CNPJ e tudo mais. E como a gente falou, muita gente mistura. Né? Mistura o caixa, o dinheiro da empresa com o dinheiro pessoal e vira uma salada. Né? Vai sair final de semana, sai com cartão de crédito da empresa. Pô, não pode. Né? Não é por aí. Então a gente fala muito de educação financeira, educação financeira, educação financeira. Mas o que é? Se for para conceituar, o que é a educação financeira? Assim, muita gente acha que, então eu tenho que ter educação financeira, eu tenho que ser um mão de vaca. Não é isso. Não é o caso. Né? Mas na tua visão como profissional do mercado financeiro, o que é, e mais, emendar outra pergunta, o que é educação financeira e qual que é a importância dela, tanto para a pessoa física quanto para quem está empreendendo? Eu vou dar um exemplo, eu acho que é bem legal o exemplo que o Rick Chester dá. Rick Chester é um ex-vendedor de água, hoje ele é coach e palestrante. Eu acho que quem descobriu ele ainda foi o Flávio Augusto. Ele sem querer, ele dá um exemplo, na palestra dele, ele dá um exemplo sobre fluxo de caixa. Uhum. Ele fala assim, você não tem dinheiro. Ele viralizou na pandemia, se não me engano. Você não tem dinheiro, pega R$10, compra lá dois engradados, fardos de água, compra um saco de gelo, assim, sensado, mas eu acho que era R$20 que ele dá o exemplo. E você pega isso aí, pega o isopor emprestado do teu vizinho, se não tiver, pega isso aqui, põe na praia, vai na praia, vende, pega o lucro, né? Guarda os R$20, a diferença você pode usar, que vai vender, acho que R$5 cada água, vai comprar 24, nós estamos falando que ele vai ter um lucro aí de 140, guarda os R$20, faz a mesma coisa e repete a operação. Resumidamente, é isso, sabe? É conseguir ter esse entendimento de quanto que é produto, quanto que você precisa ter em caixa e quanto que você precisa ter de reserva técnica, quanto que você pode retirar para sobreviver, pagar suas contas e assim por diante. A grosso modo, resumidamente é isso. Eu vejo que muitas empresas constituídas, por exemplo, começam a ter problemas e começam a ter que sobreviver. É difícil falar para um empresário, eu já fiz várias consultorias assim, é difícil falar para o empresário não retire o dinheiro, por mais que a empresa precise. Ele tem que pagar as contas, tem que pôr comida na mesa, tem filhos e tal. Eu acho que o principal ponto, quando nós chegamos numa empresa que está passando por dificuldades, um exemplo, e agora eu vou fazer só um parênteses, que nós estamos falando muito sobre empreender e iniciar uma empresa, mas uma empresa que está em dificuldade, é você conseguir ter essa divisão. Né? Quanto você precisa, no mínimo, para sobreviver? É 3 mil, é 3 mil. Quanto que precisa para tocar a empresa aqui no mínimo? É 10 mil, então está faltando dinheiro. Né? Pagar pessoal, pagar tudo. Então, quanto que falta todos os meses? É 15 mil. Essa é a diferença. Tem que batalhar, tem que fechar a conta, né? E quando você olha, por exemplo, o exemplo que eu dei, que é do Chester, ele não volta para casa com água. Ele tem que vender água. Se ele voltar com água para casa, ele não come, né? Um exemplo. Tem um exemplo bem legal também que um rapaz fez na internet. Ele pegou uma pedra no chão, uma pedra, um cascalho assim, foi na rua, fulano, se eu te dar uma pedra, essa pedra é legal, você me dá R$2. Foi. Acho que no 10º, o cara, não, daqui, né? Me dá a pedra aí, eu te dou 2 pila. Ele foi com 2 pila, comprou não sei quantas paçoquinhas, foi lá, vendeu as paçoquinhas, foi fazendo, repetindo. Ele começou isso às 10 horas da manhã, acho que era 4 horas da tarde, ele tinha feito ali por volta de uns R$100. Então ele não tinha nenhum real, fez R$100 trabalhando. Guarda-se, repete a operação. Lembra o exemplo do Rick, né? Repete a operação. Agora vamos colocar na questão da pessoa que está começando mesmo, né? Ela tem que ter isso em mente. Quanto que ela precisa ter em caixa? Ela precisa de R$100. Eu preciso de R$3 mil, preciso de R$10 mil. Não tenho dinheiro nenhum. Acontece muito isso, Lúcio. Não pode pensar. O exemplo que você deu é bem legal, mas a maioria das empresas e ideias acabam saindo porque tem um cara com sangue no olho por trás e maquinado, um cara imparável, mas não tem nenhum real no bolso. É o cara que pegou aquele cascalho no chão, foi lá, trocou por R$2, fez, contratou outra pessoa, repetiu o processo. Mas o principal, ele entendeu que ele tem que ter uma noção do fluxo de caixa, de quanto que ele precisa para comprar o produto, de quanto que ele precisa para talvez se vestir bem, se apresentar bem lá para vender um serviço, sabe? Eu acho que esse é o principal ponto, assim, sabe? Então, resumidamente, sendo bem franco, é uma linguagem simples. Você tem que ter essa noção. É 3 mil, eu tenho que ter 3 mil no meu caixa.
né? Eu não tenho esses 3 mil. Eu vou, de alguma forma, conseguir fechar um serviço, vou conseguir os 3 mil. Eu vou conseguir pegar um produto, vou vender ele várias vezes até atingir o percentual ali que eu preciso ter e assim por diante. E daí sim ele consegue, a partir disso, começar a criar talvez processo, contratar uma pessoa para repetir o processo e ganhar ter essa mais-valia sobre a pessoa e assim por diante. Esses dois exemplos que você deu, que a gente citou aqui, o da água e do cascalho, simbolizam bem duas características que o empreendedor tem que ter: resiliência e criatividade. Muito. Né? Muita, dos dois. Persistência e tudo mais. Me fez lembrar um caso que ocorreu também de um rapaz que transformou uma caneta Bic num celular. Você viu isso, não? Ele foi trocando? Foi trocando, você viu isso? Ele foi trocando. Ele tinha uma caneta Bic. Aí, no final do, sei lá, do dia, uma semana, não sei, ele tava com um celular novo. Mas o menino é bom, cara. Eu vi Bom, isso. Ele é bom. Mas ninguém nasce bom, Ele é né? muito Você desenvolve. bom. Se Ele é você muito não bom. se você não é um Silvio Santos, É treinável, né? você tem que ser treinável. É treinável. Exatamente. Você tem que se permitir treinar. Você tem que se reconhecer. Pô, eu não sou um Silvio Santos. Eu tenho que dar um jeito de aprender. O seu desejo de fazer tem que ser maior que o medo de errar. Sempre. O seu desejo de fazer tem que ser maior que o medo de errar. Sempre. Continuando, né, a falar sobre finanças, tal, e organização. Como é que você vê assim, ó? Eu vou empreender. Vamos pegar um personagem qualquer aqui, o João. O João tem 25 anos. Recém-formado, tal, quer começar a empreender. Por que você quer empreender? Eu quero empreender porque eu quero comprar um carro, quero viajar, quero ter minha casa, Tem meus horários. Tal. Muito bem. Só que o começo sempre é muito difícil, né? Como que deveria ser para ele, que está começando? Ele já tem uma ideia, tem um capitalzinho ali que ele conseguiu com o pai dele para começar um negocinho, tal, seja ele qual for. Como você acha que tem que ser o planejamento financeiro dele para ele atingir, para ele conseguir conquistar esses objetivos de vida que ele tem? Carro, casa, casar, apartamento, viagens e faculdade dos filhos, seja quais forem os objetivos de vida dele. Quais são os passos que ele tem que seguir? Quanto por cento da receita dele ele tem que investir? Que tipo, até mais para frente a gente fala que tipo de investimento, né, que ele poderia fazer para alcançar esses objetivos dele. Mas você está falando da transição, então. Transição, planejamento. Como é que ele planeja? A pessoa que está empregada hoje, mas... E vai começar a empreender porque ele quer alcançar determinados objetivos. Como é que ele planeja isso? Como que vai funcionar o planejamento financeiro para isso, para ele alcançar isso aí? Eu vou ilustrar antes isso, vou dar um exemplo prático. Eu vim de uma família que nunca passou, era escassa, mas não era pobre. Então, eu não queria ter um Kinder Ovo, eu tinha que economizar para comprar um Kinder Ovo. Eu queria, né? E assim por diante. Então, quando eu comecei a trabalhar e ter o meu capital, eu morava com meus pais, eu comecei a comprar o que eu queria, né? Queria comprar uma camisa diferente, camiseta diferente, assim por diante. E daí eu tava conversando um dia com meu amigo, e daí ele falou, cara, você não acredita. Eu falei, o quê? Daí ele falou, sabe o namorado da minha irmã? Eu falei, sim, sei. Ele falou, cara, ele tem casa de aluguel, ele tem carro quitado, ele tem isso e aquilo, e ganha menos que a gente. E capaz, cara, não pode ser, ele ganhou herança. Não ganhou, cara, ele era pobre. Eu falei, não pode ser. Não tem como. Daí nós batemos esse papo, daí vimos que ele foi juntando. Então ele ganhava quase metade do que nós ganhávamos. Nós não tínhamos nada, tínhamos carro financiado e tudo que entrava nós gastávamos. E, tipo, nós não passávamos, assim, vontade. Quer fazer isso, nós fazíamos. Ele não. Então, o cunhado dele, bem quietinho, tinha disciplina de conseguir poupar, manteve o mesmo padrão de vida. Daí ele foi lá, juntou, conseguiu comprar a primeira casa, a outra casa ele foi lá, comprou um terreninho, construiu, depois ele construiu no mesmo lote nos fundos, e ele foi locando, e foi criando renda passiva, e assim por diante, vai virando bola de neve. Esse período de construção, ele é muito doloroso, se nós formos falar, porque você não vê diferença. Se você começa a guardar R$1.000 por mês, você vai começar a ganhar R$1.000 por mês de juros a partir do 7º ou 8º ano, dependendo do produto. Grosso modo, em ações, vai ser a partir do 8º ano, dependendo. Isso se eu não tiver perda. Então,
o processo de você conseguir construir algo, ele não é tão simples. Então, a pessoa que quer fazer essa transição, por exemplo, ela pode fazer uma transição de uma forma mais organizada, para não passar um processo financeiro tão ruim e tal. Mas ela tem que conseguir construir isso ao longo do tempo, né? Então, ter começo, meio e fim. Aí vai ter que ter esse planejamento, sem sombra de dúvida, né? Eu vejo que há muitos empreendedores que começam por uma ideia e eles têm esse tato, vai, bate e dá certo. Mas a pessoa que quer fazer de uma forma muito organizada, aí sim ela tem que ter esse planejamento, tem que saber o que ela quer fazer, como que ela vai fazer, quais são os custos para isso, quais são os custos de vida dela, o que ela precisa ter de reserva financeira, o que ela vai precisar de deixar reserva técnica para a empresa, para não mexer no caixa, né? Então tem como fazer isso muito organizado. Isso né? envolve, inclusive, reeducação de hábitos de consumo. Muito, e isso que eu vou dizer, porque se ela quiser guardar o que sobra, entre aspas, do que ela ganha, talvez ela leve muito tempo para empreender, passe o time e ela não queira. Né? Aquele frio na barriga, empreender é frio na barriga todo dia, é espiral. Tô bem, tô mal, mas tem que ser uma espiral contínua para cima. Mas é um processo que, se ela não pagar o preço para conseguir fazer essa bolsa, ela não vai conseguir, ela não vai ter essa tomada, não vai ter essa coragem de fazer. Não tem como. Não. Então, ela vai ter que abrir mão de muita coisa para poder conseguir fazer aquilo que ela quer, que é empreender. Né? Fazer esse processo de uma forma mais tranquila. E para fazer isso é disciplina pura, não tem como. É cair o dinheiro na conta e arrancar primeiro o que ela tem que guardar. Então, sobrevive com o resto. Então, hoje, se você for olhar 99% de quem empreende, ou 90%, tenho certeza absoluta que eles fazem pelo, assim, por feeling, por sentido, assim, eles não fazem de uma forma organizada, né? Então, não estou dizendo que a organização é a consequência, né, de um sucesso. Não estou falando isso. Estou falando que a organização vai fazer com que ele tenha um princípio de sucesso, seja muito mais fácil de atingir o sucesso lá na frente. Né? Então, para conseguir construir isso, vai ter que abrir mão de muita coisa, vai ter que conseguir guardar. Eu falei ali sobre ter ganhos a partir do 8º ano dos valores que ela guarda, né? Vai ter que abrir mão de viagem. Então, até para empreender, ela vai ter que aprender a dizer não. Pessoas de alta performance, se você for ver, elas dizem mais não do que sim, porque se elas não conseguem atingir performance. Então, ela vai ser o chato, talvez, da família, vai ser o chato, talvez, do meio de amigos, né? Talvez amigos, aquelas pessoas que estão em volta dela, talvez não vão ser as mesmas pessoas que vão estar com ela na construção lá na frente. E ela tem que ter essa percepção. É chato, né? É dolorido falar isso, mas é consequência de assim, querer alcançar algo. Então, né? mas só é assim quem tem uma visão de médio para longo prazo. Se você tem uma visão muito imediatista, você não tem essa disciplina. Não, eu tenho que economizar, que seja R$1.000 por mês. Não importa o valor, mas importa todo mês você sim separar uma parte ali e já guardar. Se pagar primeiro, né? Claro. Até porque, assim, é hábito. É hábito. Né? Eu comento que é o seguinte, tem alguns valores que são emblemáticos quando você começa a guardar dinheiro. Vou começar a guardar do zero, começar agora. Tá bom. Primeira meta sua, que eu falo, né? É você guardar R$10.000. Porque são 5 dígitos. Porra, são 10 mil. Bateu os 10 mil? 50. Um gatilho mental, né? Um gatilho, exato. Ó, agora minha próxima meta é 50. E não mexe nesse dinheiro. Esse dinheiro não existe. 50. Chegou no 50? Pô, legal. Agora vamos dobrar. Vamos pro 100. E vai por aí. Né? Agora, se você não tiver uma disciplina, não tiver uma visão de longo prazo, isso não vai acontecer nunca. Não, tá bom já. Vou usar para comprar um tênis de 2 mil. Pô, vou trocar o carro. Não dá, né? Não dá. Agora sim, a gente fala muito, dentro da plataforma, inclusive, né? A gente fala muito para jovens empreendedores e tudo mais. Mas vamos pegar assim, ó, aquela pessoa que ainda é CLT, quer empreender, mas ainda, né, tá pensando, tudo mais. Na tua opinião, na tua experiência de vida, né? Nós dois que temos mais de 18 anos de idade já. Um pouquinho, né? Um pouquinho mais. Qual que é a importância que você vê, independente da atividade da pessoa? Pode ser CLT ou não, empreender, tanto faz, tá?
dela desenvolver uma segunda ou até terceira fonte de receita? Qual que é a importância? É total, né? Como é que você vê isso? Qual que é a segurança que uma pessoa tem numa empresa? Vamos lá, você entrou numa empresa trabalhando, gosta da empresa, começa a desenvolver carreira. Ela tem segurança? Ela pode ser cortada do dia para noite, certo ou errado? Certo. Quando você começa a desenvolver outras fontes de renda, seja fontes de renda de aplicações financeiras, ou seja, fontes de renda de investimentos que você faz no mercado imobiliário, fontes de renda, talvez, em investimentos, você pode empreender e investir em algum negócio sendo um empreendedor na ponta técnica. Eu vejo muito isso. A pessoa que está no mercado privado, às vezes, para sair do mercado privado, ela vai investindo em alguns negócios pontuais em pessoas que ela confia, ou pessoas que ela acha que tem um bom produto na ponta. Então, o principal ali é você conseguir ter essa noção de que é importante porque você não tem estabilidade. Você pode hoje ter um AVC, amanhã não conseguir trabalhar. A empresa vai descartar? É um fato. Se você for até empreendedor, se ele não tem... Eu vejo muito empreendedor que o primeiro... não precisa de seguro de vida, nós fazemos a blindagem lá e não quer. É um problema enorme isso. É um problema enorme, porque ele pode talvez não conseguir desenvolver atividade, a atividade depende dele. O segundo ponto é ele conseguir mitigar esse risco de perda de gerar renda e ele conseguir daí ter outras fontes de renda para ele multiplicar patrimônio. Todo mundo fala daquela questão das cestas, não pode guardar os ovos numa cesta só. Hoje nós temos infinitas possibilidades para gerar renda. Tem um coach na internet que ele lança um curso, um e-book, eu acho que ele fala sobre mais de 30 formas de gerar renda. E isso sem você desprender tanto o seu tempo e o seu conhecimento, o seu dia a dia ali, sabe? Você consegue desenvolver alguma forma. Então, você encurta o período do teu processo de incubação para você conseguir sair desenvolver algum produto ou desenvolver alguma atividade. Então, você consegue, através de você conseguir gerar renda, desses investimentos que você possa fazer, você consegue aumentar o teu patrimônio, consegue aumentar... assim, quem tem apenas uma atividade, vamos falar agora da pessoa que é CLT, que está lá trabalhando, ela tem apenas uma atividade, às vezes poupa um pouco, né? Vamos colocar uma pessoa que está organizada financeiramente, não está devendo, está poupando. E ela talvez tenha algumas ideias para talvez empreender, mas ela não está conseguindo, talvez, fazer essa transição de uma forma gradual, de duas uma. Ou ela vai ter que te levar até o final, se aposentar, ou ela vai ter que ser mandada embora e ela vai ter que se coçar e achar uma forma de empreender. Então, o ponto principal hoje é a pessoa conseguir ter essa visão de médio a longo prazo. Saber que um dia ela vai envelhecer, vai perder a força, né? Vai perder o vigor, e ela tem que fazer essa construção muito rapidamente, na minha opinião. Eu falo muito sobre isso com o pessoal, que um dos pilares do sucesso é você ser intenso. Você tem que ser intenso na sua empresa, gerar valor, fazer a tua empresa ganhar dinheiro. Você tem que ser intenso naquilo que você vai fazer e investir. Você tem que ser intenso com a tua família e viver bem intensamente com ela. Você tem que ser intenso no que você se propõe a fazer. Então, se você quer fazer alguma coisa, está se propondo a fazer algo, você tem que pôr muita intensidade naquilo. E intensidade vai demandar força. Nada mais do que isso. É força mental, é disciplina. Assim, ela tem que querer muito. E por isso que quando você fala assim no planejamento de longo prazo, é importante. Porque ela tem que olhar o alvo dela e o planejamento dela, e ela tem que querer pra caramba isso. E todos os dias, tijolinho por tijolinho, tijolinho por tijolinho, tijolinho por tijolinho. E vai construindo, vai construindo, vai construindo, vai construindo. Então, hoje, para quem é CLT, acho que é primordial conseguir desenvolver outras fontes de renda. Para quem é empreendedor, eu acho também, mas o empreendedor, acho que quando ele começa a ter sucesso, ele já começa a ter que blindar já um pouquinho a empresa dele, os riscos que ele possui, é um pouquinho diferente, na minha opinião, sabe? Sim, sim. Mas isso que você cita é bem importante. Que é o que a gente estava falando antes de começar a gravar, né? Sobre
criar novos produtos, enfim, a empresa se reinventar. Mas falando da segunda ou terceira fonte de renda, isso quem está falando não somos nós aqui, fala-se, talvez até com alguma pitada de exagero, né? Que a inteligência artificial vai reduzir o número de empregos. Verdade? Mito? Falam 70%, né? É. Das profissões que a gente enxerga hoje não vão existir daqui 10, 20 anos. Então, vamos pensar que não seja tudo isso. Mas, enfim, que vai tirar uma parte, vai. Algum tempo atrás, quando começaram a vir os drones, legal, drone, brinquedo, não é brinquedo, né? O drone também tirou o emprego de muita gente, certo? Então, eu lembro... O comandante Hamilton, né? Ele perdeu emprego ou não? O comandante Hamilton. Acho que ele tem ainda, né? Eu lembro de uma palestra que eu assisti, cara, isso foi em década de 90, faz tempo, que falaram assim, na época brincando, obviamente, mas sobre a evolução, sobre tecnologia, mercado de trabalho, né? Falavam assim que a empresa do futuro vai ter 2 funcionários, um homem e um cachorro. Já viu isso? Não? É o homem e o cachorro. O homem e o cachorro? O homem para dar ração pro cachorro. E o cachorro para não deixar o homem mexer na máquina. Que vai estar tudo automatizado. Né? Claro que exageros à parte, brincadeiras à parte e tal, mas não foge muito da realidade. Né? A gente vê empresas que antes tinham milhares de pessoas trabalhando, enxugaram o quadro, se tornaram mais eficientes por conta de automação e até inteligência artificial que está chegando agora. Então a pessoa tem que se preparar. Né? E isso pode... O pessimista vai ver isso como vida, azar, logo na minha vez, né, que vai chegar a inteligência artificial, vai demorar para eu aposentar. Mas, por outro lado, vai ter aquela pessoa assim, porra, eu tenho que aprender inteligência artificial. Eu tenho que fazer a inteligência artificial trabalhar para mim. Eu criar alguma coisa, eu sair na frente. Tempos atrás eu vi, acho que foi no Instagram, no LinkedIn, não sei onde foi, o cara vendendo curso de como usar o chat GPT. O cara eu vi esse curso. Você viu isso? Meu, o cara tá ganhando dinheiro. É quase o Uber do Uber, né? Só falando. Uber do Uber. O cara faz Uber com então, outro Uber. Volta aquilo que a gente falou agora há pouco, o cara tem que ter o quê? Tem que ter criatividade, tem que ter resiliência e tudo mais, né? Agora, voltando para mas faz um parêntese. Essa questão assim do futuro, às vezes eu fico pensando, tentando fazer um raciocínio, assim, sabe? O que vai ser daqui 20 anos? Quais os segmentos que vão se destacar, quais não vão? É difícil a gente conseguir mensurar isso, né? Porque para pensar assim, o seguinte, vamos falar de um nicho. Teve aquela época da paleteria, você vai lembrar, teve muita paleteria, ficou uma ou duas, né? Ficaram bem poucas. Tinha uma que eu adorava até que fechou. Mas daí, quando eles começaram a expandir, mudou o sabor. Eles começaram a industrializar, ficou diferente. Mas vamos lá. Hoje eu vejo muito cafeteria. Hoje, principalmente região central, aqui em Curitiba, tu vê bastante. Assim. Lógico que deve ter um estudo por trás, quanto que aguenta e tal, mas provavelmente nós vamos ver cafeterias fechando daqui 1 ou 2 anos. Então eu vejo ciclos assim de alguns setores. Por outro lado, com a inteligência artificial, avanço de tecnologia, automatização, né, globalização se acentuando, moedas digitais, questão do Pix. Pix é um precursor da moeda digital, para pensar. Sim. O que vai se destacar, né? Nós estamos falando de empreendedorismo, então a pessoa que está ouvindo lá, assim, para pensar o que vai ser relevante, talvez, sem estar tão ligado à tecnologia. Porque para pensar assim, eu não sou um cara de TI. Eu não sou um cara de TI. E daí eu fico pensando assim, se eu tivesse mais novo hoje, fosse começar a trabalhar em algum outro segmento, não fosse o mercado financeiro, no que eu ia escolher trabalhar, talvez? Eu fiz direito. Advogado vai acabar, no Japão não existe. Vai acabar o judiciário? Não. Então vai ter ramos do direito, né? Médico, vai ter ramos, vai depender do médico, né? Então vai mudar muito as relações e o que vai acabar acontecendo, né? O que vai acabar sendo? Mas aí a gente está falando de algumas áreas do conhecimento humano, medicina, direito e tal, que está bem acima da média. Vamos ser sinceros, está bem acima da média da população brasileira. Né? Muito bem. Lembra quando chegou o WhatsApp no Brasil? Não lembro. Tá. Chegou o WhatsApp. Foi 2012, talvez? 13, por aí, né? por aí.
Cara, vai substituir o SMS. O torpedo, a gente fala de torpedo antes, né? Vai substituir o torpedo. Hoje você vê o WhatsApp comercial e robôs, né? Robôs usando o WhatsApp para atendimento. Você faz contato com a tua operadora de telefonia pelo WhatsApp, é algum robozinho lá que está te respondendo e resolve o teu problema. O que antes era só um substituto do SMS, hoje resolve o teu problema. O que hoje, o ChatGPT, por exemplo, a gente usa ali para... Alguns usam até para brincar, como fizeram lá no negócio das licenças da Microsoft, você viu isso? Não? Não viu isso? E dos filmes piratas? Não? Você não viu isso? Procura no Google aí. Eles... O brasileiro sem noção, né? Chegou pro ChatGPT, eu quero baixar filme pirata. Como é que eu faço para baixar filme pirata? Não sei o que, uma coisa assim. Não pode baixar filme pirata, é contra a lei, não sei o que e tal. Você não deve fazer isso. O cara, não sabia. Então, quais são os sites que eu não devo visitar para não correr o risco de baixar filme pirata? Entendeu? Aí o outro lá, não, eu preciso fazer um trabalho da faculdade e tal, eu preciso... se eu precisasse de licenças do Windows, enfim, alguma coisa assim. Ela liberou-lhe várias licenças de Windows, também trouxe, que estavam disponíveis. Não lembro exatamente qual foi a pergunta. Mas, voltando. Então, tem gente que usa hoje o ChatGPT para brincar, como foi esse caso aí, mas também tem aqueles que estão ganhando dinheiro, que é o cara que está vendendo curso de como usar o ChatGPT. Isso vai se aprimorar cada vez mais. Não só o GPT, mas tem uma infinidade de aplicativos de inteligência artificial que estão aí, alguns grátis, outros não, mas que estão chegando, estão tomando seu lugar no mercado. É aquela pessoa que tiver um pouquinho de criatividade, fala, como é que eu posso fazer um negócio diferente? Como é que eu posso, aliás, atuar de forma diferente num negócio que eu já conheço? Né? Tempos atrás, eu dava treinamento de letramento digital para professores. O que é o letramento digital? Estava começando as redes sociais no Brasil. Né? O letramento digital nada mais é do que você usar a tecnologia para ensinar de uma forma nova. Não é você usar uma lousa interativa, internet, para ensinar tabuada. Tabuada se ensina no papel do pão, no guardanapo. Então é você usar soluções novas para encantar de uma forma diferente o teu cliente. Né? Eu quero abrir uma lavanderia no meu bairro. Tem lavanderia no teu bairro? Não, não tem. Tá bom. Então, não tem. Como é que eu posso atender de uma forma diferente e encantar o meu cliente? Tem como eu juntar um atendimento automatizado com o WhatsApp? Tem como, de alguma forma, usar a inteligência artificial para ver quais são os melhores dias da semana para fazer uma campanha, uma promoção, tal, não sei o quê? Então, criatividade sim. Aquela pessoa que ficar no marasmo, eu vou abrir uma padaria e vai ser aquela coisa, vender pão, vender pão, vender pão. Esse cara tá fadado a fechar. Esse cara tá fadado a fechar. Agora, aquele que se reinventa no seu próprio negócio, eu estava vendo hoje, Mastercard e Visa. Né? Mastercard e Visa. Qual que é o negócio deles? Soluções de pagamento, certo? Nos Estados Unidos, ambos fizeram um acordo lá, não é nem um acordo, noticiaram no mercado que não vão autorizar as transações em lojas de cannabis. Ué? Não vão autorizar. Então, você quer comprar maconha? Você vai comprar no dinheiro, não vai comprar no cartão. Justamente para quê? Para restringir a venda. A venda de droga. Seja ela legalizada ou não, não importa. É uma política deles. Então, mas eles não ganham dinheiro com isso? Ganham. Mas foi um reposicionamento da marca. Não, isso aqui a gente não apoia. Fizeram ponto. Com a população mais conservadora, ganharam pontos, com certeza. Né? Então, isso foi acho que hoje ou ontem. No fundo, então, eu acho que não vai acabar as profissões, assim, eu acho que elas acabam tem se que se aprimorando. Né? Eu vi, recentemente, esse mês ainda, agora em julho, esse mês agora, a Domino's, nos Estados Unidos, pizzaria, experimentando entrega com... Drone? Não é com drone. Não? Aquele cara que usa a mochila a jato lá, que sai tipo Homem de Ferro, o cara põe lá, sai voando para entregar a pizza. Então, mas não é pizza, o negócio não é pizza. Mas está de uma forma diferente, está encantando. Está usando tecnologias para encantar o cliente. Né? Então, a pessoa que usar isso de forma com inteligência vai se destacar. O cara que ficar no quadradinho, ele está fadado a fechar. Tem dúvida.
tem dúvida, né? Acho que aprimora, né? Aprimora, aprimora. Agora, assim, ó, a gente está falando do cara que está começando a empreender, a grana é curta, né, e ele precisa comprar alguma coisa até para o próprio negócio ou para casa, enfim. Uhum. E a gente vê muito as empresas de varejo, principalmente, colocar o anúncio lá, prestações que cabem R$19,99, não sei o que e tal. Né? O cara olha assim, pô, R$19,99 cabe no meu bolso, eu consigo pagar essa parcela. Só que você vai fazer a somatória lá, às vezes o cara paga 2, 3 vezes o valor do bem. Em que momento é mais interessante ele pagar à vista? Lógico que vai deixar de pagar juro, né? E em que momento valeria a pena ele pagar um juro para antecipar a compra de um bem? Acho que depende muito, sabia? Ah, quando você tem crédito, você fica alavancado. Uhum. Você tem acesso a um recurso que você não teria em caixa ainda. A maior parte das vezes, né? Não tô nem falando isso. Não tô falando para você... Não vou entrar nem na pauta de utilizar recursos terceiros Sim. e pensar o custo do dinheiro ali. Vamos nessa premissa. Então, quando você utiliza crédito, você acaba vindo para uma posição de você conseguir alavancar o negócio. Vou dar um exemplo. Eu tenho R$100 mil em caixa, certo? Eu quero investir e aumentar o meu escritório. E vai custar R$80 mil. Eu uso o crédito que eu tenho ou eu coloco R$100 mil em jogo? Minha opinião, eu coloco o crédito. Ah, mas ele é mais caro. É, mas eu protejo os meus R$100 mil. Por quê? Se der algum problema, ainda vou poder alongar, vou renegociar, mas os 100 mil me dá proteção para o meu negócio. Por outro lado, eu estou crescendo com recurso terceiro. E daí, quando vai para o lado financeiro, eu vou colocar esse custo do dinheiro para eu conseguir aumentar e faturar mais. Uhum. Então, de modo geral, eu acho que o capitalismo exemplifica isso. Ele vive de crédito, ele vive de banco, porque nós conseguimos tomar recursos, alavancar e conseguir crescer mais rápido. Mas é um jogo perigoso, a pessoa tem que entender isso. Eu digo que o crédito ele te coloca numa zona de conforto. Porque você, tendo o acesso ao crédito, você às vezes acaba não percebendo aquele buraco cavado e você às vezes não tem o senso de urgência e você diminui a intensidade. Lembra que eu falei de intensidade? Diminui a intensidade. Aí você começa a talvez faturar o mesmo tanto, quando na verdade você tinha que estar faturando mais ou faturar menos, quando você tinha que estar faturando mais já. Por quê? Você aumentou o teu custo, porque você tomou recurso terceiro para aumentar faturamento, mas por outro lado, você não está conseguindo entregar resultado. E o crédito possibilita isso. É lindo você ter um ótimo negócio maravilhoso, bem decorado, bem investindo em marketing, mas se você não conseguir transformar esse faturamento, ele transforma um buraco enorme. Uhum. Então, quando você trabalha com recurso próprio, ele é muito confortável. Eu vejo muito empresário falando, não, eu só trabalho com recurso próprio. Mas, por outro lado, ele tem uma velocidade de crescimento muito menor. Né? Então, se eu for falar for dar uma consultoria, lógico que eu falo para tomar como recurso próprio. Mas, por outro lado, as empresas, para crescerem mais rápido, começarem, ela tem que tomar risco. Então, ela vai ter que usar recursos terceiros. E daí sim tem que tomar o cuidado de ver se o custo de aquisição do dinheiro, o juro que tu vai pagar, é condizente com o que você vai ter de lucro na operação. Então, se eu tomo 100 mil reais, que eu dei o exemplo aí dos 80 mil reais para investir, em vez de usar recurso próprio, tem 100 mil em caixa, empresto 80 mil. Esses 80 mil, quanto que eu vou pagar de juros? Vamos supor que eu pague 3%, estou pagando 2.400, mas a parcela. Vamos supor que a parcela total vai dar por volta de 6, 7 mil reais. Esse investimento que eu estou fazendo de 80 mil reais, eu vou ter um retorno líquido de pelo menos uns 6, 7 mil? Então fecha a conta. Se não fechar, eu vou começar a ter que tirar da operação do meu caixa para suprir aquele prejuízo que eu estou tendo na ponta da expansão que eu fiz. Então eu acho que não é ruim tomar crédito, não é ruim você tá emprestado, você tomar dinheiro, recurso para crescer. Mas você tem que ter essa noção, assim, sabe? Se a conta vai fechar. Uhum. E o principal, assim, é não entrar na zona de conforto. Não utilizar crédito para começar a pagar contas de prejuízo que você tenha. Mas, se fizer, faça, não tem problema nenhum. Mas você tem que ter a real noção de que você tem que aumentar a intensidade, tem que aumentar o faturamento. Se você não tiver, você vai começar a dever. Acho que esse é o principal ponto. Muito empresário acaba
construindo um negócio ou começando um negócio tomando recursos emprestados. E ele não consegue fazer esse negócio girar. É normal isso. Hoje, se eu colocar percentualmente, as empresas que não quebram em 5 anos é por volta de, eu acho que é 8%, tem um estudo, que elas em 5 anos ainda continuam abertas. 92% tem sucesso, acabam fechando. E talvez são uma série de erros, né? Se a gente for olhar a fundo, cada negócio é uma série de erros. Mas, por outro lado, eu digo assim para o empresário que às vezes está desesperado na ponta. O teu negócio ele é muito legal, é muito bacana. Mas você não está com problema. Não, estou cheio de problema. Não tem. O problema já existe. Você vai conseguir contornar esse problema se você colocar na tua cabeça que vai contornar, que não é um problema tão grande, mas por outro lado, é você não desistir da operação. Tá no dia a dia arrumando, contornando. O que ocasionou esse problema? O que fez esse problema? Né? Aí sim, para você conseguir entender aquele buraco que você cavou, daí você tomou recurso, emprestou de agiota, que é um problema enorme, né? Que nós vemos assim, que o cara perde a paz de vida, e ele conseguir fazer essa construção, entender o problema e começar ponto a ponto, fechar esse buraco e estagnar. Mas o maior problema que eu digo assim, da pessoa que chegou nesse ponto é psicológico. E por quê? Porque não é fácil você ser cobrado todos os dias por várias pessoas, várias instituições. Isso vai minando a tua energia. Você vai deixando de ver, assim... É legal que quando eu vejo, eu falo, uau, que negócio espetacular. Do cara, não, mas não dá dinheiro. Eu falo, caramba, como não dá dinheiro? Você tem um negócio espetacular na mão. Você só está dentro de um local que é onde em volta de ti tá cheio de fumaça. Vou dar uma analogia aqui, fica cheio de fumaça, ele não consegue olhar o horizonte, eu chego por fora, eu tô olhando ele tampar de fumaça, mas estou vendo o horizonte e falo, uau, o horizonte é enorme para ele, ele consegue tocar. Então, resumidamente, assim, o crédito é bom, mas ele é ruim, né? Você se alavancar é bom, mas ele é ruim. Você tem que conseguir dosar, né? É igual o veneno, né? O veneno, ele serve para curar, mas ele também mata. O certo é você conseguir ter uma dosagem correta. Mas vale para bens de consumo também ou menos, né? Estou dizendo agora no lado pessoal. Vale. Vou dar um exemplo, tá? Se você sabe que uma casa vale 500 mil e você vê que dá para comprar por 300 e você tem os 300 mil liberado em financiamento, você compra ou não? Compra. Você sabe, na compra você já ganha dinheiro. Você se alavancou, mas dentro de um contexto de risco. Você entende aquilo. Sim. Você começou a ganhar bem, aquele caso que nós falamos, começou a faturar bem, você vai lá e financia uma BM e fica com uma parcela de 12 pau. É bom ou ruim? Ruim. É ruim. Você criou um passivo para você ter um luxo, talvez algo. Não te levou em um lugar que vai te fazer ganhar mais. Então, acho que tem essas diferenças, assim, você vai estar pagando um carro zero, mas vai estar com um carro usado na garagem. Vai estar pagando o custo de um carro zero. Carro zero. Mais juros. Então, acho que tem essa diferença. Eu preciso expandir o meu escritório daquele exemplo. Ou eu consigo tocar e aumentar meu faturamento dentro do que eu estou. Então, acho que nós temos que ter essas perspectivas. Não, chegou um momento que está insuportável, eu preciso aumentar. Tem que aumentar. Então, você vai tomar recurso, vai emprestar, vai fazer de alguma forma. E daí sim. Então, eu acho que é aquela questão que eu falei, tem que entender a dosagem correta. Tem que entender onde você está se colocando. Vou comprar um imóvel, vou trocar o meu imóvel, vou ficar com uma parcela de 10, 12 mil, mas eu vou ter a casa dos meus sonhos que minha família merece. É o momento correto? Não é? Tem possibilidade para isso? Precisa emprestar? Aí entra aquela questão, daí nós vamos fazer conta. Qual que é o custo do teu dinheiro hoje? Meu dinheiro investido na empresa retorna aí por volta de 6%. O empréstimo é quanto? É 0,9%. Vou emprestar. Né? Então, essa questão tem que ser muito bem avaliada, sabe? Tem que conseguir entender isso. Dá para fazer a construção através de consórcio. Hoje, o dinheiro mais barato é de consórcio. Mas você vai esperar o tempo até contemplar uma cota, talvez. Né? Entendi. Então, acho que é muito disso, sabe? Eu acho que do crédito vai muito para a finalidade e a dosagem. Né? Você está se alavancando por quê e para quê? Aí sim você consegue entender se é o momento de tomar crédito, se é o momento de tomar recurso, se é o momento de investir, se é o momento de emprestar mesmo, e assim por diante. Eu acho que há uma diferença muito grande entre você tomar empréstimo para crescer, tomar empréstimo para adquirir um bem que é interessante e tomar empréstimo talvez para você começar
a pagar as suas contas, onde você vai cavando. Acontece muito isso, a pessoa começa a emprestar de pessoas conhecidas, porque ela tem uma urgência enorme, tem que pagar folha, tem que pagar isso, mas por outro lado ela não tem um planejamento estratégico para conseguir sair daquilo. Ela vai quebrar. Vai. É Sem questão de tempo. É. É questão de tempo. Muito bem. Agora sim, para finalizar, eu acho que o papo foi muito legal. Deu 1 hora já, né? Sou rápido. Já foi, né? É. E eu acho que tem muitas dicas aqui, vale a pena você assistir de novo e vai pensando dicas bem interessantes. Agora, para encerrar, eu queria, na verdade, que você falasse o que é o mercado, podcast sobre o mercado financeiro, o que é a Prime, quem é a Prime. Agora é o jabá. Eu vou. O merchan. Agora Eu o nunca merchan. falei disso, eu até brinco com os meninos que eu nunca acabei contando isso. Quando eu venho para o mercado financeiro, eu fiquei no HSBC 7 anos, volto para o mercado financeiro em 2018, eu venho muito com a questão do crédito em si. Crédito, ajudar empreendedores, ajudar empresários, reestruturação de dívida, é o que eu sempre tracionei bem. E daí começo a entender e voltar mais para a parte do investimento, algo que não tinha do banco. O banco é produto enlatado, não é um investimento puro em si, né? Onde eu trabalhei, que é a agência comercial. Isso tem, mas daí vai para a parte de centros administrativos, daí sim você vive investimento na ponta. Mas o que eu já tinha vivido, a minha experiência de vida, então eu trago muito essa questão do crédito. Quando eu construo o escritório, começo a construir o escritório e eu trago a questão do investimento, começamos a estruturar isso, eu venho com a cabeça de começar a construir relevância também no digital. Eu digo o seguinte, hoje você consegue transportar a tua autoridade digital pro mercado real, né? Mas o que nós construímos daqui no real, nós não conseguimos transportar para o digital. O cara pode ter uma puta empresa, ele pode ter um ótimo negócio, ele pode ser muito relevante naquilo que ele faz. Mas quando ele vai para o digital, ele não é ninguém. Ele começa do zero. Exato. Terra arrasada. Então, ele vai começar um novo negócio digital. São coisas distintas. E isso eu coloquei que eu sempre fui low profile e quando eu venho para começar a desenvolver o investimento, eu falo, não, eu tenho que vir para a rede. Eu tenho que começar a desenvolver autoridade no digital para começar a vir para cá. Aí se vem a ideia de começar a desenvolver um bate-papo, que é o podcast, que é o mercado. Aí sim veio a ideia de começar a desenvolver o giro de mercado. Aí veio a ideia que eu falei para ti de fazer aquele bate-papo sobre produto semanal, mas que se repete mês a mês. E para quê? Para conseguir disseminar conhecimento e, por outro lado, começar a ter um alcance maior dentro, né, das redes e daí transmitir para cá. Então, hoje nós temos uma road onde nós temos alguns negócios dentro. Nós temos área de investimentos, área de crédito, estruturação de operações, área de health management. Nós temos investimentos em outras empresas que nós fazemos através de emissões de dívidas. E tudo isso nós temos tentado construir passo e boas pessoas e, por outro lado, aqui no digital é conseguir transmitir o máximo de conhecimento que seja acessível, né, que a pessoa consiga absorver. Então, quando eu comecei até foi estranho, porque até falei isso para ti no off, que eu não sabia como iniciar uma câmera, né, não sabia como começar a falar. E daí veio a intenção, eu falei, vou falar como se eu estivesse falando com alguém já que conheço há muito tempo. E daí até veio o jargão Fala People, começamos a desenvolver alguns produtos, melhorar, e eu acho que isso é uma construção. Eu acho que eu estou na primeira escadinha ainda, se Deus quiser, chegar nos próximos. Então, hoje nós temos essa área de investimentos, temos a área de reestruturação, a área de crédito. Então, quem nos assiste ali, o que precisar nessa questão financeira, precisa estar com ótima ideia, um ótimo produto, cara, às vezes é um empreendedor, mas não tem funding, não tem dinheiro para isso. Nós olhamos muito isso, eu gosto de entrar em ideias pré-operacionais, eu gosto de entrar em empresas que estão com dívida e reestruturar, eu gosto de ajudar a pessoa que está investindo e bater papo sobre o mercado, é o que nós temos ali, é o que nós desenvolvemos no dia a dia. Muito legal. Eu tenho assistido o conteúdo do Paulo no YouTube, giro de mercado, muito legal. Vídeo curto, direto, mas muito bacana. Então, vale a pena. Procura no YouTube lá, Paulo Brambila. Muito bacana. Acho que se der para colocar aqui em algum lugar aqui, né? O teu canal. Colocar ali, né? O arroba, né? Arroba Paulo Brambila. Isso, arroba Paulo Brambila e o site
da corretora também, primereserve.com.br. primereserve.com.br. Então, vocês que vão ganhar muito dinheiro, já sabem onde vão, com quem vão Amém. aplicar, Vamos lá. que sabe do que está falando. Beleza? Paulo, obrigado. Obrigado, pela Lúcio. agenda, Papo obrigado muito pelo bom. tempo. Que isso. E eu acho que vale a pena a gente pensar num segundo bate-papo, porque tem muito conteúdo para a gente desenvolver, para a Com gente certeza. falar e trocar Infinito ideia. quase, hein? E bem-vindo aí oficialmente à plataforma, né? Legal. Então tá bom, valeu, obrigado. Obrigado. Gente, Grande até a abraço. próxima. Tchau. Tchau, gente.